Vocês me ouvem? Tenho aí o áudio normalmente? Sim? Então tá bom. Eu vou compartilhar a apostila. Então a gente vai dar sequência na aula aí a partir da página 42, né, onde nós paramos. E aí, mais para o meio da aula, eu vou passar algumas informações sobre as atividades, né? Agora para P2 e sobre substitutiva, para aqueles alunos que deixaram de entregar atividade de P1, tá? Deixar mais para frente. Bom, então, pelo que eu me lembre, nós paramos aqui no início da página 42, né? A última coisa que nós havíamos falado antes da P1 foi desenvolvimento de novos fármacos a partir de exploração de efeitos colaterais, né? Então, a gente comentou sobre isso e paramos. Então, é a partir do item 4 que a gente continua, tá? Só um pouquinho, que eu acho que eu não pus para gravar, ainda não. Então, eu vou começar a gravar. Agora sim, compartilhando de novo. Bom, então, dando sequência, né? Falando ainda sobre processos para o desenvolvimento de novos fármacos, dentro ainda de modificação molecular, né, que tinham vários subgrupos, entramos aí agora já na parte final do capítulo, né? Faltam aí algumas páginas para nós finalizarmos esse capítulo. Esse item 4, né, é uma nova forma, um novo método para você descobrir novos fármacos, é o ensaio de produtos intermediários. Então, o que é isso? Durante uma síntese, você começa com reagentes e lá no final dessa síntese você termina com produto, sabe? E dentro da síntese, você pode obter diversos produtos intermediários. Neste exemplo que está na tela, é uma síntese curta. Então, tem aí um reagente, um produto intermediário e o produto final, tá? Mas pode ser que você tenha aí uma síntese que entre o começo e o fim você tenha mais do que um produto intermediário. E na verdade isso é bem comum, né? Você vai tendo produtos intermediários até que você completa essa síntese. Tá. Então vamos imaginar uma síntese que eu tenho aí, sei lá, 5 produtos intermediários, né? Começa com reagente, aí tem 5 produtos intermediários e termina com o fármaco, com o produto final. Aí você vai concordar comigo o seguinte: o primeiro produto intermediário, ele tende a ser parecido com o reagente. E o último produto intermediário, ele deve ser mais parecido com o produto final. Certo? Então, no decorrer da síntese, cada vez mais os produtos intermediários, eles ficam semelhantes, né, em sua estrutura química com o produto final. Então, é o que ele cita aqui no texto, ó. Devido à sua semelhança estrutural com os produtos finais de uma síntese planejada de novos fármacos potenciais, é aconselhável ensaiar, né, fazer testes com os produtos intermediários. Eu não estou dizendo que sempre irá funcionar, mas existe aí uma grande chance de você descobrir nos produtos intermediários um novo fármaco, tá? Seguindo-se esta metodologia, foram descobertos vários fármacos. Por exemplo, verificou-se que dos compostos usados ou obtidos
na síntese de tiosemicarbazonas, que é o que está aqui no final, ó, isonicotinaldeído, tá? Tiosemicarbazonas. Então, verificou-se que dos compostos usados ou obtidos na síntese de tiosemicarbazonas, potencialmente tuberculostáticos, então qual é o intuito? Essas tiosemicarbazonas foram sintetizadas com o intuito de se obter fármacos para o tratamento da tuberculose, né? Tuberculostáticos. O que eles observaram? O que eles descobriram? Eles descobriram um intermediário mais ativo do que o produto final. Ou seja, olha aqui, esse produto do meio é um intermediário. Então, vocês podem olhar, ele é até mais semelhante com o reagente, né, com o isonicotinato de metila, do que com o isonicotinaldeído, né? E eles testaram, né? O objetivo era produzir o isonicotinaldeído, só que eles decidiram testar a isoniazida, né? Para ver o que acontecia. E aí eles descobriram que o intermediário era mais ativo, era mais potente do que o próprio produto final, que era o produto planejado por eles. Isto resultou na introdução clínica, né, na prática terapêutica, sob o nome de isoniazida, ou isonicotinilhidrazina. Agora, né, hoje em dia, extensivamente utilizada como tuberculostático. Então, vejam só, se alguém não tivesse tido essa ideia de testar a isoniazida para ver se ela poderia apresentar alguma atividade tuberculostática, né, eu acho que ninguém imaginava que a atividade tuberculostática seria ainda maior do que a do isonicotinaldeído. Então, se ninguém tivesse tido essa ideia, talvez a gente não tivesse a isoniazida, que é um dos fármacos mais importantes aí no tratamento da tuberculose, utilizados aí na terapêutica. Tá? Então, consiste em ensaiar, né, em testar produtos intermediários de uma síntese. Afinal, quando você faz a síntese, obrigatoriamente você vai passar pelos intermediários. O que custa? Pegar um pouco, né, pegar uma parte desse produto intermediário e separar para teste. E aí você segue com a sua síntese. Mas testar os produtos intermediários é um ótimo negócio, né, com a chance de você descobrir um novo fármaco. Tá bom? Quinto método. Análogos, profármacos e latenciação de fármacos. Análogos são estruturas semelhantes, né? Similares, semelhantes. Profármacos, vocês já sabem o que é. É aquele fármaco que não tem ação. Ele precisa entrar no nosso organismo, passar pelo fígado, ser metabolizado para se tornar ativo. E latenciação de fármacos a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então ele fala assim, ó, análogos e profármacos são compostos estruturalmente semelhantes a um fármaco protótipo, né? Ao fármaco de origem. As propriedades biológicas destes compostos são, porém, diferentes do fármaco protótipo no que diz respeito a certos aspectos, tais como potência, espectro de ação, índice terapêutico e biodisponibilidade. Então, não é porque ele é bem parecido que ele tem que ter exatamente as mesmas características, tá? Ele pode ser bem parecido e ter características completamente diferentes, a gente não sabe. É comum isso? Não, não é comum. É comum que, se ele tem estrutura química semelhante, ele deverá apresentar uma atividade semelhante. Mas isso não é uma regra, né? Precisa ser testado. O fármaco análogo, né, semelhante, não raro, diverge estruturalmente do fármaco protótipo apenas por um átomo ou um grupo de átomos, geralmente isósteros, né? Aqueles que fazem o mesmo número de ligações, têm a última camada igual. Geralmente isósteros,
daqueles presentes no fármaco matriz. Por exemplo, o fármaco matriz tem um oxigênio lá, entre carbonos. Eu posso trocar por um grupo isóstero, posso trocar esse oxigênio por um enxofre, né? Coloco lá um enxofre entre carbonos. Eu tiro a função éter, coloco um enxofre e promovo a alteração para a função sulfeto. Então, ele não é igual, mas ele é análogo, pois trocamos o oxigênio por um grupo isóstero, por um enxofre. Ainda que seja quimicamente parecido ao fármaco protótipo, o fármaco análogo deve sua atividade farmacológica às suas características próprias. Então, quando você faz uma alteração, né, uma modificação molecular, a atividade apresentada pelo novo fármaco, pelo fármaco modificado, ela é devida apenas às características do próprio fármaco. Não tem nada a ver mais com o fármaco anterior, né? Porque agora ele foi transformado em outra coisa. Que lhes são intrínsecas, né? E não ao fármaco que ele deriva, ao fármaco protótipo. Assim, por exemplo, a ampicilina, que vocês já devem ter ouvido falar, né? É um antibiótico conhecido, é análoga da benzilpenicilina. Ou seja, ambas são antibióticos da classe das penicilinas. O sulindaco é análogo da indometacina, ou seja, tem estrutura muito semelhante, é da mesma classe terapêutica. A triflupromazina é análoga da clorpromazina. Tá? Então, fármacos análogos geralmente são da mesma classe do fármaco protótipo, né? Apresentam atividade farmacológica semelhante, mas é claro, a potência geralmente muda, os efeitos colaterais geralmente mudam, dosagem, período de ação e etc. Tá? Mas são da mesma classe. O profármaco, isso vocês já estão cansados de ouvir, por sua vez, é derivado de um fármaco conhecido e de ação provada, comprovada. Derivado este que, em razão de suas propriedades físico-químicas melhoradas, então, um dos objetivos de se preparar o profármaco é melhorar as características físico-químicas, né? Então, pelo fato de ter suas propriedades físico-químicas melhoradas, aumenta a biodisponibilidade deste novo fármaco. E que, mediante processo enzimático ou químico, é transformado no fármaco primitivo antes de atingir o seu local de ação. Então, isso vocês já sabem, eu não falei nenhuma novidade, né? O profármaco é semelhante ao fármaco, só que ele precisa ser metabolizado, porque ele é inativo, ele precisa ser metabolizado para se transformar no fármaco ativo, tá? Essa alteração pode ser a perda de um grupo ou a transformação de um grupo no outro. Alguns exemplos de profármacos. Triacetina, obtida por tratamento do ácido acético com glicerol. Metenamina, sintetizada a partir de formol e da amônia. Ambos estes compostos, ambos compostos liberam os fármacos, ácido acético e formol, respectivamente no local de ação, em consequência de ataque enzimático, no primeiro caso, e de processos químicos, no segundo caso. Tá? São dois exemplos até que nem são muito conhecidos, né, que tem aqui no livro, mas é só você lembrar da aspirina, né? A aspirina é um profármaco, ele precisa ser metabolizado para que ele possa promover a ação. Os profármacos são também chamados de derivados reversíveis ou biorreversíveis de fármacos. Ao processo de obtenção de profármacos, então presta atenção que agora vai mudar um pouco. Ao processo de se obter, né? Ou seja, ele vai falar o seguinte aqui: como é que eu preparo um profármaco, né? Como é que chama isso? Então, ao processo de obtenção de profármacos, muito utilizado, dá-se o nome de latenciação de fármacos. Tá bom? O que significa essa palavra latenciação?
O que é um vírus em seu estado latente? Então, o que significa latenciação? O que é um vírus no estado latente? O que ele faz no organismo quando ele está no seu estado latente? Nada, né? Ele está lá quietinho. Ele não está promovendo virulência. Ou seja, é mais ou menos isso, Gabriela, um estado de espera. Ele está lá quietinho, sem promover a virulência dele. Então, o que é? Os profármacos são obtidos por um processo chamado latenciação. Então, latenciação é o nome do processo onde você pega o fármaco, que seria ativo em laboratório, obviamente, e transforma ele quimicamente no profármaco. Então, dá-se o nome de latenciação de fármacos. E aí, é claro que depois que você ingere no organismo, esse profármaco é metabolizado e libera o fármaco original. Tá? Então, a latenciação nada mais é do que o nome do processo de obtenção de profármacos. Então, o que eu falei está aqui. Consiste essencialmente em converter, mediante modificação química, né? Então isso é feito em laboratório, um composto biologicamente ativo em forma de transporte inativo, ou seja, numa estrutura química inativa, que, após ataque enzimático ou químico, pode ser pelas enzimas do fígado ou pode ser por algum agente químico, por exemplo, o ácido clorídrico do estômago, libera o fármaco ativo. Tá? O emprego do profármaco, o emprego de profármacos ou latenciação de fármacos, né, que é o processo, visa modificar várias propriedades farmacêuticas e biológicas dos fármacos matrizes. Entre seus objetivos, os principais são: alteração da farmacocinética em vivo, melhorando a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Melhorar a biodisponibilidade, né? Ou seja, se você consegue aumentar a absorção, você consegue com que ele fique com a biodisponibilidade aumentada. Aumentar a estabilidade final do produto, estou falando agora fisicamente, né? Ter uma estabilidade física melhor do que o produto não alterado, não modificado. Principalmente quando a gente fala sobre a ação da luz, ação de umidade, né? Então, características físicas mais estáveis. Auxílio à formulação farmacêutica, ou seja, auxiliando aí na farmacotécnica, facilitando a farmacotécnica. E, principalmente, quando você consegue diminuir a toxicidade e os efeitos colaterais causados pelo fármaco. Por qual é um dos principais motivos de nós não usarmos ácido salicílico, né? De nós usarmos o ácido acetil salicílico? Qual é o motivo pelo qual o ácido salicílico é transformado no profármaco, no ácido acetil salicílico? Alguém sabe me dizer? É uma questão de pH importante, né? O ácido salicílico é um ácido muito forte. E você tomando ele diretamente, principalmente se fosse solução, né? Vamos imaginar aí o gotas em solução. Aquilo já poderia descer, causando aí um grave desconforto, né? Devido ao fármaco ser bastante ácido. Então, ele é utilizado na forma de ácido acetil salicílico, diminui consideravelmente sua acidez e diminui esse desconforto, né? Eu não posso chamar de toxicidade isso, mas eu posso classificar como um efeito colateral, né? Essa acidez exacerbada do ácido acetil salicílico. Então, tem aqui um exemplo, que a imagem já vai aparecer na página seguinte. Ó. A dipiverina é um fármaco utilizado no tratamento do glaucoma.
Na verdade, a dipiverina é um profármaco, tá? Um profármaco de quem? Da epinefrina, tá? Usado no tratamento do glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular. Então, por que não usar o colírio de epinefrina? Por que é melhor usar o colírio, por exemplo, de dipiverina? Então, ele fala aqui, ó. Usar o profármaco apresenta as seguintes vantagens em relação à epinefrina. Aumenta a duração da ação. Mais potente. Mais estável. Melhora na biodisponibilidade e menos efeitos adversos. Então, esse é um caso onde o uso do profármaco esse é um caso onde o uso do profármaco conseguiu reunir praticamente tudo isso aqui, ó. Duração por maior tempo, mais potente, mais estável, melhora da biodisponibilidade, menos efeitos adversos. É difícil, é raro, né? Você conseguir pegar um fármaco, transformar num profármaco e melhorar todos esses critérios. Se você conseguisse melhorar um, já estaria de bom tamanho. E neste caso, ele conseguiu melhorar vários itens. Então, vamos ver as estruturas. Então, tá aqui, ó. Só para vocês entenderem, hein? Não vai analisar a seta de maneira errada. Epinefrina é o fármaco, tá? Dipiverina é o profármaco. Então, a gente tem que entender que no nosso organismo, a reação vai acontecer da direita para a esquerda. Que grupos funcionais são esses aqui que eu tenho na epinefrina, que eu não tenho na dipiverina? Como é que são os nomes desses dois grupos aqui? Hidroxila? Sim, são hidroxilas, mas quando a hidroxila está ligada no anel aromático, como é que é o nome da função orgânica? Fenol. Fenol. Então, aqui na epinefrina, nós temos dois grupos fenol. E na dipiverina, esse grupo fenol foi transformado em que grupo? No grupo éster. No grupo éster. Portanto, no organismo, nós temos que entender que a reação metabólica vai acontecer com a dipiverina e ela será convertida em epinefrina por uma reação de fase 1, né, chamada hidrólise, ou ainda desesterificação, que é a quebra do grupo éster, né, a hidrólise enzimática de um éster, transformando aqui o éster novamente em fenol. Reparem que esses dois grupos ésteres são grupos bem volumosos, tá vendo? Tem aqui um grupo terquibutil ligado ao éster. Por que ele fez um éster com um grupo grande? Por que ele não fez um éster menorzinho? Porque esse éster volumoso dificulta a hidrólise promovida pelas enzimas. E com isso, essa hidrólise ela vai acontecendo lentamente. Por isso que você tende a ter um aumento da ação, do tempo de ação. Porque a hidrólise não é repentina, não é rápida. Né? Como a hidrólise é dificultada, ela vai sendo feita aos poucos e aí vai liberando, né? Vai transformando o profármaco em fármaco lentamente. Por isso que aumenta a potência, a duração é por mais tempo, melhora da biodisponibilidade, tá? Então, eles não foram colocados à toa, esses dois grupos volumosos, tá? O objetivo principal aí é diminuir a velocidade da reação enzimática, tá? E por último, para fechar esse capítulo, vamos falar de planejamento racional. O que é planejamento racional? Planejamento de fármacos consiste em uma série de programas postos em prática com o propósito de descobrir novas substâncias químicas que possam ser usadas em medicina, ou seja, fármacos, seja para cura ou prevenção de doenças.
quer para o restabelecimento da saúde física ou mental. O grande sonho dos químicos farmacêuticos e dos farmacologistas tem sido obter fármacos mediante planejamento verdadeiramente racional. Isto é, fármacos sob medida, ou seja, fármacos com ação farmacológica específica. Se eu conheço o receptor, eu posso tentar desenvolver um fármaco sob medida para aquele receptor. Então, vamos pensar um negócio, né? Só para a gente fazer um paralelo. Então, sei lá, o Ricardo. Ricardo, está aí? Sim, professor. Ô, Ricardo, que número você calça? Calçado de sapato, 39, 40. Ou seja, tem uma pequena variação, não tem? Se for chinelo, se for sapato, se for Isso, tênis, tem uma variação, pequena se é de variação. uma marca, se é da outra, não é? Isso tudo varia, não varia? Sim. Então, você calça 39 ou 40. Vai que você compra um calçado pela internet, do número 40, chega na sua casa, pode ser que ele fique um pouco maior ou um pouco menor, não pode? Sim, Então, a melhor maneira é você ir na loja e experimentar, não é? com certeza. Tá. Agora, você concorda comigo que se você for numa loja especializada, fizer uma forma do seu pé e o calçado for fabricado mediante a forma do seu pé, não tem como dar errado? Você Sim, concorda que ele não vai ficar nem pequeno nem grande? concordo. Então, o que eu estou querendo fazer um paralelo é isso. O grande sonho dos químicos farmacêuticos é produzir fármacos sob medida. Se você conhece o receptor, a topografia, né, as dimensões, as distâncias, você conseguiria planejar e produzir um fármaco que se encaixe perfeitamente naquele receptor. E tem um grupo de pesquisa que chama KISAR 3D, modelagem molecular, relações quantitativas, estrutura química, atividade biológica. Esse pessoal trabalha com sistema de... eles trabalham muito com cálculo computadorizado, com programas especiais que calculam o tamanho da molécula, o tamanho do receptor, grupos químicos do receptor, grupos químicos que a molécula tem que ter, distância entre cada grupo, tamanho do grupo. Então, esse pessoal, ele usa cálculo computacional para ajudar no desenvolvimento de fármacos sob medida. Então, isso existe, não é de agora. Quando eu fiz pós-graduação, o laboratório ao lado do meu trabalhava com isso, que chama modelagem molecular. Então, isso é muito interessante na química farmacêutica, é uma coisa que pouca gente conhece, que pouca gente faz, não tem quase ninguém que trabalha com isso, e é uma área muito interessante de trabalho, tá? Então, esse é o sonho. Se eu pudesse produzir todos os fármacos sob medida, mas, na realidade, não funciona desse jeito, né? Não é possível obter tudo dessa forma. O planejamento racional de fármacos consiste em utilizar os seguintes conhecimentos. Então, o que eu preciso saber? Local e mecanismo de ação dos fármacos a nível molecular. Relações entre quantidade e a qualidade das interações entre a estrutura química do fármaco e a atividade biológica que ele vai proporcionar. Estudo dos receptores do fármaco e sua topografia. Se o receptor é reto, se ele tem cavidades, quais são as interações que acontecem em cada parte do receptor. A forma de interação fármaco-receptor, ou seja, quais são as ligações, quais são as interações que teremos ali. Né, que nem nós já vimos na aula lá com os anestésicos locais. Nós vimos com a procaína. Efeitos farmacológicos de grupos químicos específicos. A cadeia carbônica faz força de Van der Waals, né, na interação com o receptor. Já o nitrogênio positivo faz atração eletrostática. Qual é o efeito que cada grupo deve proporcionar? Então, você consegue fazer esse estudo. Parâmetros físico-químicos relacionados com a atividade dos fármacos, efeitos hidrofóbicos, estéreos e eletrônicos. Isso aqui tem a ver com as interações entre os grupos e o receptor. Tá? Então, olha só que interessante. Eu coloquei essa última imagem aqui. Ó. Dopa, né? Metildopa, que é um fármaco, e a dopamina. Tá? Todos eles têm a estrutura semelhante à dopa. Certo?
A partir da dopa, acrescentando-se apenas um grupo metil, transformou na metildopa. E, se você pegar a dopa e descarboxilar, tirar o grupo ácido carboxílico, você transforma ela na dopamina. Tá? Então, olha só aqui a frase. Ação da metildopa, planejada racionalmente para ser inibidora da dopa descarboxilase, mediante substituição do átomo de hidrogênio, que tem aqui na dopa, ligado ao carbono alfa da dopa, por um grupo mais volumoso, o grupo metílico. E olha que um grupo metílico não é tão volumoso, né? Mas, se eu comparar o hidrogênio, que é pequenininho, com o grupo metil, ele é mais volumoso. Então, olha só que interessante. Você tem dopa e existe uma enzima chamada dopa descarboxilase. A dopa descarboxilase é uma enzima que vai remover o grupo ácido carboxílico e transforma a dopa em dopamina. Então, reparem que a metildopa, ela foi criada para ser um fármaco inibidor da enzima dopa descarboxilase, ou seja, fazendo com que a enzima não consiga metabolizar a dopa. Por quê? Porque a metildopa é muito semelhante à dopamina. Dessa forma, ela consegue se ligar, né? A metildopa consegue se ligar à enzima dopa descarboxilase e inibe. Então, vejam só, isso foi planejado racionalmente. Então, quem planejou pensou o seguinte: eu vou tirar o hidrogênio, vou manter a estrutura, afinal, né? A metildopa tem que se ligar na mesma enzima que a dopamina, que é a dopa descarboxilase, mas eu vou conseguir inibi-la. Por quê? Porque eu vou ter aqui um grupo que é mais volumoso e vai impedir a ação da enzima, e aí eu deixo a dopa intacta. Tá? Então, esse medicamento foi planejado, ele, a sua ação, né, foi planejado racionalmente para inibir uma enzima de um processo que não querem que aconteça, transformação de dopa em dopamina. Tá? Então, isso que é planejamento racional. Você conhecer a ação, você conhecer a estrutura química e você conseguir modificar num ponto específico aquela molécula, aquela estrutura, para que não ocorra um determinado efeito. Tá? E com isso, acho que acabou esse capítulo. Acabou o capítulo 2 aí da apostila. Antes da gente passar para o capítulo 3, perguntas, dúvidas, e aí a gente vai falar algumas outras coisas antes de iniciar o próximo capítulo. Não? Então tá bom. Bom, deixa eu dar alguns recados. Eu vou liberar no material didático para vocês, provavelmente essa semana ainda, tá? As atividades da próxima etapa, para P2. Então, vai ser igual a P1. Nós vamos ter uma pesquisa referente à aula prática, que eu vou comentar, eu já vou pôr no material didático essa semana. A pesquisa é simples, mas na semana que vem, na nossa aula na terça, eu comento um pouquinho, tá? Eu falo um pouquinho sobre essa pesquisa. Se não me engano, eu pedi essa pesquisa só para 10 de maio, tem tempo para fazer, tá? Valendo 3, e vocês vão ter um segundo roteiro de estudos valendo 7. Também já quero disponibilizar esse segundo roteiro de estudos ainda essa semana. Então, vai ser o mesmo esquema da P1. O roteiro de estudos vocês fazem de maneira individual e a pesquisa referente ao laboratório vocês vão fazer em grupo, da mesma forma que fizeram na P1. Tá? Então, depois vocês vão pegar lá no material didático as datas direitinho. Se não me engano, a pesquisa é para dia 10 e o roteiro de estudos é para dia 17, né? Que é o primeiro dia de provas P2. Tá? Então, depois vocês confirmem, já podem começando a fazer e não deixem para a última hora. Esse roteiro de estudos, lembrem-se que eu tirei a questão 9 do roteiro de estudos anterior, que falava de análogos, profármacos, latenciação de fármacos, exploração de efeitos colaterais, né? E coloquei nesse segundo roteiro de estudos. Então, eu tirei a última questão do roteiro de estudos 1 e coloquei ela agora. Alguns alunos até responderam. Se respondeu, não tem problema, mas tem que responder de novo agora. Então, nesse roteiro, se não me engano, tem 8 perguntas, tem que responder as 8.
tá? Eu já pus lá o plano de ensino, Gabriela. Vai começar pela parte 2 da síntese do AS, sim. Tá? A gente vai cair aqui em 1 minuto. Quando a gente retornar na sequência, eu vou continuar falando sobre isso. Tá? Vou falar do nosso cronograma para P2 agora. Tá? Vai cair, eu vou parar de gravar. Vai cair, a gente já retoma aí a conversa. Bom, estão me ouvindo aí? Sim. Então, vamos lá. Continuar. Então, é o seguinte, tem alguns avisos novos lá, que eu vou colocar ainda essa semana, né? Então, assim, plano de ensino, eu só pus para abril, tá? Mas semana que vem, que é a última semana do mês, eu já coloco o plano de ensino para maio, junho. Aí eu já coloco os últimos 2 meses juntos. Afinal, junho é só prova, né? Coloquei a data de entrega e as atividades para P2, que são a pesquisa e o roteiro de estudos, e estou falando lá também sobre a substitutiva. Então, da mesma forma que a gente fez no semestre passado, os alunos que não entregaram, seja o roteiro de estudos, seja a pesquisa, na P1, ou ainda, se algum aluno deixar de entregar agora na P2, dentro da data,
irá entregar na semana de substitutivas, tá? E eu especifiquei 3 dias para isso, 31 de maio, 1 e 2 de junho. Porém, valendo 70% do valor original, assim como eu já fiz ano passado. Então, quem não mandou na data, vai entregar agora valendo menos. Se valia 7, agora vai valer 4,9. O que valia 3 vai valer 2,1. Tá? Então, eu vou soltar todos esses avisos ainda essa semana lá no portal. E aí vocês acompanhem direitinho quem tem coisa para entregar, vejam as datas desse semestre. E o cronograma é o seguinte: eu só liberei aí abril, então deixa eu explicar. Eu não sei se vocês viram o calendário letivo. As aulas de vocês vão até sexta-feira, dia 14 de maio. Ou seja, entre P1 e P2 tem apenas 4 semanas, né? O calendário de vocês ficou bem desproporcional esse ano. Vocês tiveram 8 semanas de aula antes da P1 e terão 4 após a P1. Tá? Depois tem 2 semanas de P2, que é o final de maio, 2 semanas de sub, que são as 2 primeiras de junho, 2 semanas de exame, que são as outras 2 de junho, e aí ficou 28, 29 e 30 para revisão de provas, se houver necessidade. Então, as provas estão começando uma semana mais cedo do que normalmente começam, né? Normalmente, vocês têm 13 semanas de aula até começar P2, esse ano vão ter 12. Então, como amanhã é feriado, e eu só tenho 3 quartas-feiras até começarem as provas, eu avancei uma aula durante a semana de provas, não teve jeito. Então, eu não poderia dar 2 aulas para a turma A e apenas uma aula prática para a turma B. Então, vocês reparem lá que a turma A vai para o laboratório comigo dia 28/4 e dia 12/5. E a turma B vai para o laboratório comigo dia 5 de maio e 19 de maio. Tá? Então, as práticas que vocês vão ver agora serão: primeira aula, que vocês vão voltar agora, a partir da semana que vem, nós vamos terminar a síntese do AS. Tá? Vamos fazer a parte 2 da síntese do AS, tanto a turma A quanto a B. E aí, nas aulas dos dias 12 e 19 de maio, aí a gente vai fazer a prática número 2, que é essa prática que eu estou pedindo para fazer a pesquisa, que é sobre isolamento do princípio ativo de medicamentos analgésicos. Tá? Então, é sobre essa aula que vocês vão fazer a pesquisa. Não se preocupem, porque eu já conversei com a Bárbara, como eu e ela, né, nós somos 2 que temos aula aí de quarta-feira, eu já falei para a Bárbara que eu precisaria dar a última aula dia 19, né, que já é semana de P2, e aí eu já pedi para ela não marcar a prova dela para quarta-feira, dia 19. Vocês têm aula com a Bárbara 1 ou 2 dias da semana? Um dia. Só um? Então é só quarta, né? Então não tem jeito. Se é só quarta, ela vai precisar marcar a prova dela para outra quarta, dia 26, né? Porque no dia 19 eu vou estar com vocês no laboratório. Como eu não dou prova, então fica fácil. Eu dou aula prática dia 19 e ela marca a prova dia 26. Tá? Quando eu for agora em maio, eu vou relembrá-la sobre isso. Certo? Que mais? Eu vou fazer alguns comentários sobre o roteiro de estudos, porque eu nem posso falar nada, né? Porque tem gente que não entregou, então eu não vou dar resposta. Mas depois da semana de substitutivas, eu quero soltar as respostas das questões, se não me engano, 6 e 8, que eram as questões que envolviam reações químicas. Tá? Eu estou abrindo aqui. É isso aí, questões 6 e 8. A questão 9 foi anulada, né? A questão 9 vai aparecer agora na P2. A questão 6 e 8 eu vou publicar gabarito. E aí eu só queria comentar algumas coisas, né? Isso serve para todos os alunos. Observei erros de todos os tipos. Questão 1, questão 2, questão 3. Sem problema nenhum. Questão 1, questão 2, questão 3, todo mundo acertou. Não tinha segredo.
Todas as questões do roteiro de estudos, as respostas estavam na apostila. Não precisava procurar nada lá fora, nada. Tinha que fazer nada fora da apostila. Tá? Aí, quando chega na questão 4, vou ler a pergunta. Quais os métodos existentes para o desenvolvimento de novos fármacos? Explique como funciona cada um deles. Pergunta simples e direta, você olha na apostila, tem tudo lá. Tem o nome de cada um e como cada um é feito. Para minha surpresa, alguns alunos responderam quais são as etapas para o desenvolvimento de fármacos. Eu não perguntei quais são as etapas para o desenvolvimento de fármacos. Eu perguntei quais são os métodos existentes, explique cada um deles. Tá? Então, questão de interpretação do enunciado, hein? É só ler com atenção. Outros, não sei porquê, resolveram pegar a resposta na internet. Resolveram jogar a resposta na internet em vez de ler a apostila. E aí falaram um monte de coisa. Tá tudo errado? Não, não tá tudo errado. Mas tudo aquilo que falaram de um único método. E tinha 4 métodos para falar. Falou um monte de coisa, todas as variações de um único método. E dos outros 3 não falou nada. Era só ler a apostila. Então, a questão 4 foi isso. Né? Alguns interpretaram de maneira errada. A questão 5, pior ainda. O que são fármacos estimulantes e fármacos inibidores? Gente, tem isso na apostila. É do metabolismo isso. Tá? E aí teve gente que viajou, foi pegar umas respostas assim que não tinha nada a ver com o troço. Também estava na apostila isso. Então, assim, quer procurar coisa a mais, onde não precisa, aí não vem a resposta que tem que aparecer. Questão 6 era de reação química, questão 8 era de reação química. Agora, a que me surpreendeu foi a questão 7. Essa questão 7 realmente me surpreendeu muito, porque eu já fiz essa pergunta várias vezes em prova. Muitas vezes eu já fiz essa pergunta em prova. Eu perguntava assim, o que significa associação farmacêutica? Cite 4 exemplos que justifiquem tal utilização. Lá na apostila de vocês está escrito assim, associação de fármacos. Associação de fármacos e associação farmacêutica é a mesma coisa. Tá? A maioria respondeu certo isso, sem problema. Mas teve gente que me respondeu uma coisa que eu achei absurda. Tamanha a falta de atenção quando leu o enunciado. Eu comecei a ler, eu fiquei sem entender nada. Eu falei, eu não estou entendendo essa resposta aqui, depois que eu fui me dar conta. Aí a resposta começava assim. A Associação dos Farmacêuticos é um órgão de classe que serve para proteger os farmacêuticos. Eu não falei sobre a Associação dos Farmacêuticos. Eu falei, o que é uma associação farmacêutica? Ah, pessoal, mentira. É uma associação de fármacos, né? Eu não falei sobre a associação dos farmacêuticos. Então, assim, é muita criatividade, porque isso nem tem na apostila, né? Isso nem me interessa, a associação dos farmacêuticos. Isso é na aula de deontologia, né? Assim, eu não sei da onde vem tanta criatividade para achar que na disciplina de química eu vou perguntar alguma coisa que tem a ver com o órgão de classe, que é a Associação dos Farmacêuticos. Eu perguntei o que é a Associação Farmacêutica, que é a mesma coisa que a Associação de Fármacos. E está lá na apostila. Está lá na apostila. A Associação de Fármacos com os seguintes objetivos. Então, vocês têm que prestar mais atenção quando leem as perguntas, né? Nessa pergunta 7 foi o maior absurdo que eu já vi. E não foi pouca gente que respondeu, não. Foram alguns. Tá? A questão 4, até compreendo, né? Um erro de interpretação aqui, mas a resposta não foi absurda. Em vez de responder quais são os métodos, tiveram alunos que responderam como acontece cada etapa. É parecido, mas a resposta não tem nada a ver com o que eu pedi. Aí tudo bem, ainda vai um pouco. Essa questão 7 não tem desculpa não, hein? Essa questão 7, pelo amor de Deus. E a questão 5 também.
né, o que são fármacos estimulantes e inibidores. Tem lá na apostila, né? E a gente estava falando de metabolismo, a gente não estava falando de nada além de metabolismo. Tá? Eu não vou dar as respostas, obviamente, porque tem gente que não fez, ainda vai fazer. Tá aqui, ó. O que são fármacos estimulantes e fármacos inibidores enzimáticos. Então, teve gente que deu uma resposta ampla, não especificou nada. Teve gente que viajou na resposta, inventou resposta que não cabia a essa pergunta. Tá? Então, cuidado. Mas, de maneira geral, as notas do roteiro de estudo foram muito boas. Né? Ainda bem que o aluno que errou a 4 não foi o mesmo que errou a 7. O aluno que errou a 7 não foi o mesmo que errou a 4. Né? Porque se fosse o mesmo aluno que errasse todas, aí o negócio ia complicar. Tá? Só um segundo que eu vou fechar aqui a janela por causa da chuva. Bom, então depois eu peço que vocês leiam de novo as perguntas e leiam as respostas que vocês me mandaram. Daí vocês já vão ter uma ideia se está certo ou se está errado aquilo que vocês responderam. Tá? As questões 6 e 8 eu vou publicar o gabarito lá na frente, depois da semana de sub. Aí, teve de tudo. Teve gente que acertou todas, teve gente que errou uma, né? Um item, né? Porque eram 3 itens na 6 e 3 itens na 8. Teve gente que acertou todos, teve gente que acertou 3, teve gente que acertou 5, teve gente que fez a reação errada com o nome certo, teve gente que fez a reação certa com o nome errado. Aí tem gente que não presta atenção na hora de copiar, esquece de desenhar carbono, tem carbono a mais, tem carbono a menos. Então, ali apareceu de tudo. Tá? Essa não dá para discutir, eu tenho que colocar o gabarito que eu fiz, com aí existem várias possibilidades para cada exemplo. Tá? Mas isso só depois que aqueles atrasados entregarem os trabalhos lá na substitutiva. Bom, então vamos seguir. Alguma pergunta sobre o nosso cronograma? Agora nesse, né, até a P2, sobre as atividades, alguma dúvida? Tudo certo? Então tá. Tem mais 3 aulas de terça-feira, tirando hoje, e 4 quartas-feiras. As quartas-feiras sempre laboratório, e as terças vamos seguindo a teoria. Bom, capítulo 2 finalizado, página 44. Página 45, iniciamos o capítulo 3, chamado de Estrutura e Atividade dos Fármacos. Então, nós vamos falar agora de fármacos estruturalmente específicos e fármaco estruturalmente específicos. Então, vamos lá. O que são fármacos estruturalmente inespecíficos? São os fármacos em que a ação biológica que é produzida por eles não está ligada diretamente à sua estrutura química. Ou seja, a ação desse fármaco não depende diretamente da estrutura química dele, mas apenas na medida em que esta afeta as propriedades físico-químicas, sendo essas as responsáveis pelo efeito farmacológico que eles produzem. Resumindo isso aí, fármacos estruturalmente inespecíficos não interagem em receptores químicos ou receptores biológicos. Ou seja, ele não vai se ligar no receptor para produzir o efeito. Então, se ele não tem receptor para se ligar e produzir efeito, a ação biológica deles não está diretamente ligada à estrutura química. Ou seja, essa estrutura química, ela vai afetar propriedades físico-químicas, ela vai alterar propriedades físico-químicas dentro da célula, mas ele não vai ligar no receptor. Entre estas propriedades físico-químicas, podemos citar absorção, solubilidade, o pKa e o poder oxirredutor,
que influem na permeabilidade, despolarização de membranas celulares, coagulação de proteínas e formação de complexos. Ou seja, essas propriedades fisicoquímicas, elas podem alterar uma série de fatores, como citado, absorção, solubilidade, podendo interferir na permeabilidade, despolarização de membranas, coagulação de proteínas, tá? Ou seja, alguma alteração físico-química no interior da célula. Admite-se que os fármacos inespecíficos atuam por um processo físico-químico. Quais são os motivos que eles acreditam que isso aconteça dessa forma? Primeiro, sua ação biológica está diretamente relacionada com a atividade termodinâmica, que em geral é alta, na ordem de 1 a 0,01. Isto significa que atuam em doses elevadas. Atividade termodinâmica, pessoal, é um negócio meio complicado, até de explicar, de entender até de explicar, tá? Mas tem a ver com a quantidade de fármaco disponível, tanto dentro quanto fora da célula. Tá? Então, resumindo a história, a atividade termodinâmica alta é aquele fármaco que tem uma grande concentração, tanto dentro quanto fora da célula. Tá bom, mas qual seria o motivo? Por que ele tem uma concentração alta? Por que ele tem uma atividade termodinâmica alta, fora e dentro da célula? Porque ele não está ligando em receptor. Se ele não está ligando em receptor, ele está naquele que chama de exobiofase, né? Nos fluidos extracelulares. Então, ele acaba ficando ali, livre, por não se ligar receptor. Portanto, em concentrações mais altas. E essa atividade termodinâmica alta é considerada de 0,001 até 1, que é o valor máximo, que é uma continha que eles fazem. Tá? Isso significa que os fármacos inespecíficos atuam em doses relativamente altas. Afinal, se o fármaco não tem um local certo para ele interagir, se ele vai ter que permear, entrar numa célula para promover uma alteração, então ele tem que estar em concentração alta para poder agir de maneira regular nessas células. Enquanto que, se você tiver um receptor, você não precisa de tantas moléculas assim, porque ela vai se ligar direto ao ponto. Tá? Então, a principal diferença é essa. Atividade termodinâmica alta. O que é isso? Age em concentração alta. São os inespecíficos. Consequentemente, quando a gente passar para o item 2, que são os específicos, eles vão apresentar atividade termodinâmica baixa, ou seja, agem em concentração baixa, justamente pelo fato de terem receptor. Né? Segundo motivo, embora apresentem estruturas químicas muito variadas, sem nenhuma relação entre si, podem provocar reação biológica semelhante. Então, olha que curioso. Lá atrás, quando a gente estava comentando sobre parentesco farmacológico, eu falei para vocês o seguinte: fármacos de mesma classe devem apresentar estruturas químicas semelhantes, né? Afinal, se eles têm que interagir no mesmo receptor, eles não podem ser muito diferentes, senão eles não conseguiriam se ligar no mesmo receptor. Já os fármacos inespecíficos apresentam, tá aqui, ó, estruturas químicas muito variadas. Nossa, então fármacos totalmente diferentes podem produzir o mesmo efeito? Podem. Por quê? Justamente porque eles não precisam, né, eles não interagem em receptores. Então, eles precisam simplesmente alterar uma propriedade físico-química para promover o efeito. Né? Então, fármacos com estruturas completamente variadas, sem nenhuma relação entre elas, podem provocar a mesma ou reação biológica semelhante. Terceiro, pequenas variações na estrutura química não resultam em alterações acentuadas na ação biológica. Por quê? Porque ele já disse nos outros itens. A estrutura química não é tão importante, porque não tem um receptor próprio para isso. Então, se a estrutura química não é fundamental, você pode ter variações na estrutura química. Tá? E aí, quando a gente passar agora para os específicos, vocês vão ver que a conversa vai inverter, né? Fármacos estruturalmente específicos são aqueles cuja ação biológica decorre essencialmente da sua estrutura química. É o oposto.
Então, agora, a estrutura química é fundamental para a ação. Essa estrutura química deve se adaptar à estrutura química tridimensional dos receptores existentes no organismo, formando um complexo com eles. Tem receptor nos inespecíficos? Não tem. Por isso que a estrutura química não é essencial. Os que têm receptor, lembra? Chave e fechadura, tem que encaixar direitinho. Então, a estrutura química é extremamente importante. É evidente, portanto, que nestes fármacos deverão desempenhar papel decisivo a reatividade química, né, que são as interações químicas dos grupos, a forma, o tamanho, a disposição estereoquímica, né, a isomeria ótica, a isomeria geométrica, que existe na molécula, e a distribuição dos grupos funcionais, né, tem que estar na posição certa. Bem como ressonância, né, fenômenos de ressonância que podem ocorrer no anel aromático, os efeitos indutivos que podem ocorrer no anel aromático, a distribuição eletrônica e as ligações possíveis com o receptor. Resumindo, a estrutura química tem que casar com a do receptor. Se a estrutura química do fármaco não formar par, não casar com a estrutura do receptor, ele não vai ligar perfeitamente. E vocês já viram que se o fármaco não encaixar perfeitamente no receptor, ele não vai promover atividade agonista, né? Lembra, se ele se ligar parcialmente no receptor, porque uma parte é mais volumosa, ele torna-se antagonista. Tá? Vários motivos levam a crer que o efeito farmacológico produzido por essas drogas, né, as específicas, se deve à complexação delas com uma pequeníssima área quimicamente reativa de certas células do organismo. Área cuja topografia e grupos funcionais são ou se tornam complementares à do fármaco. Essa área quimicamente reativa, pequeníssima, de certas células do organismo, cuja topografia e grupos funcionais são ou se tornam complementares, é justamente o receptor, né? Porque se não for complementar, ele não liga. Vamos ver aí quais são as razões que fazem acreditar nisso. Os fármacos específicos, né, a sua ação biológica não depende apenas da atividade termodinâmica, que geralmente é baixa. Ó. Atividade termodinâmica abaixo de 0,001, ou seja, age em concentrações muito pequenas. É só vocês pegarem aí hormônio anticoncepcional, que agem na dose de microgramas. Ou ainda, muitos fármacos que agem na dose de poucos miligramas, 5, 10 miligramas. Isso significa que os fármacos estruturalmente específicos são eficientes em concentrações menores, né? Na verdade, muito menores, do que os fármacos estruturalmente inespecíficos. Apresentam certas características estruturais em comum, que é o tal do grupo farmacofórico, né? E a estrutura fundamental presente em todos eles. Estrutura em que os grupos funcionais estão orientados numa direção espacial semelhante, que é responsável pela reação biológica análoga que produzem. Ou seja, aquilo que a gente já aprendeu também. O grupo farmacofórico tem que ser mantido, né? De fármacos da mesma classe. A gente pode mudar nas cadeias laterais. O grupo farmacofórico ele não pode ser alterado. Então, isso que ele está falando apresentam certas características estruturais em comum. E a estrutura fundamental presente em todos eles, estrutura em que grupos funcionais estão orientados numa direção espacial semelhante, ele está falando do grupo farmacofórico, tá? Se lá nos inespecíficos as estruturas são diferentes, bastante variadas, tem grupo farmacofórico? Não. Se elas são completamente diferentes. Aliás, nem precisa ter grupo farmacofórico, não tem receptor envolvido. Pequenas variações em sua estrutura química podem resultar em alterações substanciais na atividade farmacológica. Lembre o seguinte, eu posso mexer no grupo farmacofórico? Eu posso tirar um átomo do grupo farmacofórico e colocar outro? Ou ainda, eu posso quebrar uma ligação do grupo farmacofórico? Não. Então, uma alteração muito pequena no grupo farmacofórico
podem resultar em alterações muito grandes na atividade farmacológica, geralmente diminuindo. Da mesma forma, alterações pequenas nas cadeias laterais, a troca de um grupo por outro, de um átomo por outro, pode levar o fármaco a ter um aumento de atividade muito grande. Ou seja, alterações pequenas na estrutura química podem produzir efeitos farmacológicos grandes, né? Pequenas variações na estrutura podem resultar em alterações substanciais na atividade farmacológica, obtendo-se assim compostos que têm ação desde antagônica, né, desde oposta, até semelhante à do fármaco matriz. Então, você nunca sabe o que vai acontecer quando você modifica a estrutura. Você pode tanto aumentar essa ação, pode diminuir essa ação, ou ainda pode antagonizar, pode ter uma ação contrária. Que aí vocês já sabem que é tirando um grupo da cadeia lateral e colocando um grupo mais volumoso, né? Colocando um grupo maior ali. Tá? Bom, vou começar. Não vou andar muito aqui, mas pelo menos dá para começar aqui. Efeitos farmacológicos de grupamentos específicos. Letra A. Efeitos gerais de grupamentos. Vocês lembram daquela aula lá da procaína? Lembram das interações da procaína com o receptor? É isso que a gente vai começar a ver nesse capítulo. Esse capítulo deve ter ainda mais umas 8 páginas. Não, acho que um pouquinho mais. Deve ter ainda umas 12, 13 páginas. Então, esse capítulo vai falar sobre como é que cada grupo químico interage no receptor. Alguns a gente já viu, né? Na verdade, a gente já viu os principais, quando a gente fez aquele exercício da procaína. Tá? Então, aqui ele vai explicar a ação de grupos específicos. Então, letra A, efeitos gerais. A atividade biológica de fármacos estruturalmente específicos depende diretamente do seu tamanho, da sua forma e da distribuição eletrônica, né, dos átomos envolvidos. Embora a presença de um grupo específico não pressuponha necessariamente que a molécula terá determinada atividade biológica, visto que esta é a função da molécula como um todo. Então, o que ele quer dizer aí? Bom, essa molécula tem hidroxila, serve para isso. Então, toda molécula que tiver hidroxila vai servir para o mesmo propósito? Não. É isso que ele está dizendo. Você não pode pressupor que um grupo X que existe nessa molécula A, se esse mesmo grupo X existir na molécula B e na molécula C, que essas 3 moléculas terão a mesma ação. Eu não posso pressupor isso utilizando apenas um ou 2 grupos iguais existentes. Por quê? Porque a ação biológica ela é determinada pela molécula como um todo, pela união de todos os grupos e pela distribuição desses grupos na molécula. Tá? Os grupos químicos presentes ou introduzidos num fármaco exercem 2 tipos de efeitos. Efeitos estéricos, o que é isso? Efeitos espaciais, né? Aquele do impedimento físico, falando em físico, tamanho, volume, forma, tá? Esses são os efeitos estéricos ou espaciais. E efeitos eletrônicos, aí tem a ver com a característica química de cada átomo. Ele tem par de elétrons, ele tem falta de par de elétrons, ele tem delta mais, ele tem delta menos. Então, ambos os efeitos são importantes quando a gente estuda a interação fármaco-receptor. Tanto os efeitos espaciais, que são os estéricos, né, tamanho, forma, quanto os efeitos eletrônicos. A gente nunca vai conseguir explicar isso só usando efeitos estéricos ou só usando efeitos eletrônicos. Tá? Essa interação é uma junção dos 2 fatores, que é o que ele fala aqui, ó, sendo importante por 2 motivos. Primeiro, eles podem... Professor? Oi? Os efeitos elétricos é o que mesmo? Eletrônicos, né? Eletrônicos. Tem a ver com elétrons. Esses efeitos eletrônicos têm a ver com elétrons. Então, tem átomo que tem elétron sobrando, tem átomo que tem elétron faltando, né? Que tem carga positiva. Tem grupo que tem delta mais, né? Tem falta de elétron. Tem grupo que tem delta menos, tem elétron em excesso. Então, efeitos eletrônicos têm a ver com a distribuição de elétrons pela molécula. Né? Lembrando que elétron tem carga negativa, então isso interfere
na interação de cada parte da molécula com o receptor. Por exemplo, não adianta você pegar um grupo que tem muitos elétrons, Kilder, e querer que esse grupo interaja no receptor, numa região negativa do receptor, porque elétron tem carga negativa. Se essa região do receptor também tem carga negativa, você concorda que não vai dar interação? Que é o oposto. Sim, entendi, professor. Então, Obrigadão. os efeitos eletrônicos têm a ver com distribuição de elétrons. Tá? Beleza. Então, os dois motivos. Eles podem ser essenciais para a manifestação de determinada ação biológica, em razão de sua reatividade química ou disposição espacial. Eles podem modificar a intensidade de determinada ação biológica, em consequência dos efeitos característicos que eles exercem. Então, os dois efeitos são importantes para explicar o modo de interação e a resposta que isso ocasiona, né? Se o modo de interação não for perfeito, adequado, a resposta não vai ser aquela desejada. Tá? E falta 5 minutos para que eu vou parar por aqui, não vou dar continuidade. Tá? A gente continua aqui na página 47, na próxima terça. Já acho que a gente tem que ir até 58, tá tranquilo. Tá tranquilo aí o ritmo, tá? 58 ou 55? Acho que é 55. Aí, se der, eu sigo até 58 antes das férias. Tá? Então, eu vou parar por aqui, tá bom? Estamos aí dentro do cronograma. Então, por hoje é isso. Tem mais alguma pergunta, além do Kilder? Mais alguma dúvida antes da gente encerrar? Mais nada? Bom, então eu vou encerrar a gravação e vou ver se amanhã eu já consigo liberar. Amanhã, quinta eu sei que não vai dar. Amanhã ou sexta eu vou já tentar liberar tudo que eu preciso para vocês aí no material didático. E aí eu acho que com tudo isso que eu já coloquei lá, que eu vou liberar, não fico devendo mais nada até o final do semestre. Tudo que vocês vão precisar já vai estar lá. Lembrando que essa apostila vai até o final do ano, hein? Não vão achar que eu estou parando a apostila na metade, não. A apostila foi feita para os 2 semestres, tá bom? Pessoal, uma boa noite a todos. Bom descanso amanhã, né? Feriado. Um bom resto de semana. E a gente se encontra novamente aqui na terça, né? E aí, laboratório, só dia 28 com a turma. Um abraço a todos e obrigado aí pela presença. Tchau, pessoal. Valeu, professor. Boa noite.